Tradutor, o taquinho solto usou luz de cura na palma da mão de Fred. Ele parou o sangramento das feridas antes de tirar algo de sua bolsa. Esta era uma poção para curar completamente as feridas. Sua habilidade era apenas uma habilidade básica de cura. Não podia curar completamente uma ferida, então para curar completamente uma ferida sem deixar uma cicatriz, uma poção era necessária. Não há necessidade. Fred balançou a cabeça ao recusar a poção que Solta deu. Nós também temos um pouco de poção. Não há necessidade de usar uma poção em feridas tão superficiais. Ok. Solta assentiu e ele colocou a poção de volta em sua bolsa. Então seu nome é Cluster? Lumelie olhou para Cluster e perguntou enquanto acariciava sua cabeça. Sim. Cluster acenou com a cabeça humildemente. Onde estão seus pais? Lumelie perguntou em um tom gentil. Cluster respondeu balançando a cabeça. Entendo. Sinto muito por fazer essa pergunta. Deve ter sido difícil para você. Lumelie disse enquanto acariciava suavemente a cabeça de Cluster. Solta olhou para Lumelie com uma expressão surpresa. Seu tom era diferente do normal. Ela estava sempre colocando uma frente fria e um tom severo, então foi surpreendente ver esse lado dela. Ele adivinhou que ela era assim porque estava assumindo seriamente a responsabilidade de representante de classe no instituto. De repente, um grupo de pessoas apareceu diante deles. Essas pessoas usavam armadura de couro e calças. Eles também estavam armados com armas afiadas. Eles eram bandidos, sem dúvida. Solta apenas olhou para esses bandidos sem dizer nada. Na verdade, ele sabia que muita gente vinha nessa direção, mas se distraiu ao ouvir a conversa de Lumelie e Cluster. Brian, Yuko, Lumelie, Fred, Jasmine e Cluster pararam de se mover. Eles viraram suas cabeças para olhar para os bandidos. Lumelie olhou para os bandidos. Quem são vocês? Ela abriu a boca e perguntou em um tom frio completamente diferente do que ela usou com Cluster. Os bandidos olharam para eles com um sorriso no rosto. Eles olhavam para eles como se fossem uma presa que caísse em suas armadilhas. Oh! O líder dos bandidos deu um passo à frente e olhou para Lumelie com olhos lascivos. Ele nem se incomodou em esconder seu desejo. Pelo que parece, você é uma nobre, certo? E se eu for? Lumelie respondeu em um tom frio. Ela colocou a mão no cabo da espada. Nós finalmente iremos desfrutar de alguns nobres depois de muito tempo, meninos. O líder disse enquanto olhava para Lumelie de cima a baixo. Sim. Chefe. Pelo menos deixe-me desfrutar da empregada primeiro. Os bandidos disseram em uma explosão de risos. Eles já acham que as garotas daqui eram propriedade deles. Solta olhou para o líder dos bandidos e Lumelie. Ele não sabia o que despertou o interesse do líder dos bandidos por Lumelie. Era o corpo? Não, os seios de Lumelie eram quase inexistentes e ela não tinha curvas tão boas. Se Solta quisesse dizer, Lumelie parecia uma criança, uma Lore para ser mais preciso. Solta preferia a empregada no lugar da Lumelie. Ele podia ver as curvas e aqueles peitos bem dotados dela através da roupa de empregada. Ele balançou a cabeça e removeu esses pensamentos de sua mente. Ele olhou para Brian e pensou que deveria ensinar-lhe a realidade. Ok, vou mostrar a ele como lidar com uma situação como esta, para que ele não cometa nenhum erro novamente. Solta pensou enquanto acenava para si mesmo. Solta sabia o que Brian pensava, então imaginou que Brian deixaria esses bandidos irem. Ah, que raso! Você começou isso! Brian disse enquanto sua mana explodiu. Ele cerrou o punho reunindo sua mana ao redor. Otto, você não vê que está em desvantagem aqui. Temos números aqui. Você não pode esperar nos derrotar. O líder dos bandidos disse com uma expressão divertida. Nós vamos curtir lentamente essas garotas, certo, meninos? Sim. Essa escória. Jasmine rangeu os dentes ao puxar a espada. Afaste-se, jovem senhorita. Eu irei protegê-la. Fred disse enquanto avançava na frente de Lumelie. Você não precisa se preocupar comigo, Fred.
Eu posso me proteger. Lumilia disse enquanto puxava sua espada. HMPH. Um escárnio soou. Todos olharam para Solta, que se levantou enquanto limpava suas roupas. Agradeço. Assim como a empregada disse antes, você é apenas um canalha. Solta olhou para os bandidos e lentamente se aproximou deles. Ele parou na frente do líder dos bandidos. Então, Brian, Yuko, Cluster, Lumilia, Fred e Jusmin apenas seguiram Solta com os olhos. O líder dos bandidos colocou a mão no ouvido como se não pudesse ouvir o que Solta estava dizendo. Eu não terei dúvidas em matar você. A espada Vajrasaya na mão de Solta emitiu uma aura vermelha. Lua cruzada. Sou vós. Uma luz vermelha piscou e todos viram uma linha vermelha no corpo dos bandidos. Tudo. Lentamente, a parte superior de seu corpo caiu no chão. O rosto dos bandidos mostrou uma expressão de choque. Parecia que eles não podiam acreditar no que aconteceu com eles. Spurt. A parte inferior do corpo jorrou fontes de sangue no ar. Toda a área estava tingida de uma cor vermelho-sangue. Cluster ficou apavorada quando viu a cena sangrenta. Ela rapidamente se virou e cobriu os ouvidos. Ei! Jusmin sentiu-se um pouco tonta ao testemunhar aquela cena sangrenta. Ela era apenas uma empregada que tinha apenas conhecimento sobre luta, então ela não tinha visto alguém matar pessoas assim. Ele não é um aluno comum. Pela reação dele, pude ver que não é a primeira vez que ele mata pessoas. Fred estreitou os olhos enquanto olhava ferozmente para Solta. Lumilia subconscientemente deu um passo para trás enquanto cobria a boca com as mãos. Afinal, foi a primeira vez que viram alguém ser morto assim na frente deles, então era natural que sentissem náuseas por causa da cena sangrenta. Solta fechou os olhos e ouviu um som em sua mente. Asterisco Jin. Asterisco ex máxima alcançada. Você subiu de nível. Atributo de força aumentou em 8. Os atributos de inteligência, agilidade, destreza e vitalidade aumentaram em 5. Você recebeu 2 pontos de atributos livre. Você recebeu 1 ponto de habilidade. Finalmente, Solta atingiu o nível 19. Apenas mais um nível e ele alcançará o nível requerido para a segunda evolução. Solta. Brian caminhou em direção a Solta e agarrou seu colarinho. Solta olhou para Brian com olhos simples. Ele viu que Brian estava claramente zangado com o que ele fez aos bandidos. Por quê? Ele perguntou em um tom simples. Não havia um traço de emoção em sua voz. Por que você os matou? Brian perguntou em voz alta. Você sabe o motivo, Solta respondeu enquanto balançava o corpo e caía no chão. Mas você não tem que matá-los. Brian disse enquanto cerrava os dentes e cerrava os punhos com força. É isso que você sempre faz em suas missões? Quando você encontrava um bandido, você sempre o deixava viver. Solta disse e se levantou enquanto limpava suas roupas. Ele se virou para olhar nos olhos de Brian e continuou. Você sabe que os bandidos que você deixou ir antes não pararam o que estavam fazendo. Por sua causa, eles mataram e estupraram mais pessoas, sabe? Mas, Brian baixou os olhos. Solta estreitou os olhos ao olhar para Brian. Ele então suspirou e encolheu os ombros. Ok, vamos agora. As atitudes de Brian realmente não o incomodavam. Na verdade, ele realmente gostou. Esse tipo de atitude era o que o levaria a conseguir mais missões. Como antes, se Brian não insistisse em ajudar Cluster, Solta não saberia da Grande Guerra. Ele estava apenas testando se poderia influenciar Brian facilmente. Mas parece que não era necessário para ele. Solta decidiu que faria as coisas nas sombras secretamente. Solta voltou-se para Lumilia e perguntou, representante de classe, o que você vai fazer? Jovem senhorita, devemos ir agora. Este homem é perigoso. Eu não gosto dessa sensação. Jusmin sussurrou para Lumilia. Jovem senhorita, devemos pedir ajuda a ele. Sua força nos ajudaria de muitas maneiras. Fred sussurrou.
Fred e Jasmine tinham opiniões diferentes. Um tinha medo de Solta pelo que ele fazia, enquanto o outro pensava em aproveitar a força de Solta. Jovem senhorita. Se não conseguirmos aquilo, você sabe o que o senhor dirá. Fred continuou a persuadi-la. Lumilia franziu a testa ao se lembrar do pai, o chefe da família nobre Os Vares. Ela cerrou os dentes e lentamente abriu a boca. S. Solta. O que é? Solta inclinou a cabeça com uma expressão confusa. Eu quero te perguntar, se você pode nos ajudar, Lumilia gaguejou. Ela não estava acostumada a pedir ajuda a outras pessoas. Ais. Fale claramente. Solta suspirou. Fred foi quem deu um passo à frente e baixou a cabeça. Pedimos a você se você pode nos emprestar sua força para obter a cereja da luz mística. Asterisco Jim. Asterisco missão iniciada. Reunião. Ajude o grupo de Lumilia a adquirir a cereja da luz mística. Recompensas. 20.000 EIs, 10 pontos de atributos livre, 5 pontos de habilidade. Combo 38 de 60.